vocês, Ana e Laura! Em primeiro lugar, eu vou me apresentar, porque, né? Eu sou Alexandre Schettini, sou editor da Mistifório, sou co-roteirista desse projeto, faço design de personagens e colorização. A gente tem ali também o Rudy Justino, que é o desenhista desse projeto inacreditável, né? E temos Ana e Laura, que elas são as verdadeiras caçadoras de charlatões que a gente vai falar aqui hoje. E primeiro eu queria perguntar só uma coisa, que ambas as respostas são muito importantes para a editora, que é: alguém já conhecia a editora Mistifório ou está conhecendo esse projeto? Se já conhecia, é importante demais, porque a gente está construindo um caminho de apresentar a linguagem dos quadrinhos e de criar projetos que disputem o imaginário da população através de justamente temáticas e projetos que façam as pessoas debaterem, de apresentar para as crianças projetos relacionados ao universo da ciência e tudo mais. E se você não conhece, significa que a gente está justamente navegando por esse caminho, e espero que todos virem leitores de quadrinho depois desse quadrinho. Acho que, em primeiro lugar, eu acho que eu queria debater com vocês e convidar o público a também debater. Inclusive, esse microfone está funcionando. Se vocês quiserem... É possível a gente debater ciência através da fantasia. Eu acho que isso a gente já falou uma vez, mas acho super importante a gente debater isso, porque é um novo universo a ser explorado, né? A gente está pegando a leitura, as crianças compartilham os quadrinhos, vai passando de um para o outro. A gente tem uma construção narrativa que a gente usa da fantasia para falar de uma metodologia científica, de um combate à desinformação que é na realidade. Então, é possível fazer isso? O que vocês acharam desse processo? Alô? Eu ia gritar, mas não gritei. Bom. Eu acho que não só é possível, como precisamos fazer isso, né? Porque tem tanta coisa, sei lá, meio desvirtuada por aí, né, que usa do universo para coisas obtusas. Eu acho que a gente pode colocar noções de ciência, de metodologia científica, de como que as coisas são realmente. Porque, assim, gente, a ciência, realmente, as coisas, o universo, a natureza, ela é muito da hora. Não precisa ficar criando charlatanices, né? Você pode usar elementos da realidade que já é muito, muito louca. Então, eu acho que isso é um grande incentivo para, inclusive, aprendizado. Eu acho que a gente devia só fazer cada vez mais. Concordo. Não, eu acho que uma das coisas que a gente faz muito é justamente a analogia e contextualização. E quando a gente coloca personagens num determinado universo, a gente consegue fazer isso de uma outra forma. Então, a gente consegue contextualizar um cenário, um ambiente diferente em que a pessoa pode se identificar. E a própria fantasia pode criar analogias que ela consegue usar para entender o que a gente quer passar de mensagem, né? Então, acho que é um recurso lúdico muito importante para a aprendizagem, acho que de qualquer coisa. Dá para aprender muita coisa. Tem umas pessoas que não aprendem, porque assiste Star Wars e é fã de fascismo. Então, sempre vai ter. Nossa. Mas a gente usa a ferramenta tentando fazer com que elas realmente entendam a mensagem. E acho que tá dando certo. Tá dando certo. E o mais legal é que a gente teve uma preocupação muito grande, que é a seguinte: beleza, a gente tem que falar, falar de desinformação, a gente tem que trazer isso à tona, mas a gente precisa ter uma história muito legal, a gente precisa ter personagens legais, a gente precisa ter um universo criativo que seja legal. Não adianta você falar, beleza, vamos fazer um quadrinho, mas vamos simplesmente tacar ali um monte de informação e não, a gente construiu uma história. Mochila de caderno, né? Vira... Exatamente. E aí até vem uma outra pergunta para vocês. Eu sei que a gente está no meio do processo, principalmente para quem comprou as estatuetas, né? Que vão receber em vossas casas, que a gente teve ontem só 300 peças sendo assinadas. Passamos a tarde ontem assinando. Mas eu queria saber se... Eu achei
Não, essas foram só na pré-venda, era exclusivo da pré-venda. Porque a gente até poderia explorar um pouco o pessoal que faz à mão, mas é sacanagem, né? Deixa eu... O artista tá. Eu vi ele, cadê ele? Olha lá. É um trabalho. Gente, ele que fez, ele pintou todas à mão, tá? Então vocês valorizem o trabalho dele. É um trabalho legal. Né? Não, é que eu lendo... Porque teve a criação, o roteiro e tudo mais, as ideias, e assim, quando finalmente colocou no papel e teve o desenho, eu lendo, eu achei que era a Laura. Eu achei. A menina errada. A menina errada. E assim, eu tô dando spoiler, mas não vou falar o que é. Mas assim, quando eu leio, tipo, eu não sou... Hã? Aí eu... Hã? Eu... Aí eu pensei, nossa, eu sou mesmo a personagem. O desenho ficou bom. Ficou... Não, eu queria falar um negócio desse ponto específico, porque o que a gente tá falando é que a personagem ela tem um negócio que eu tenho, que é a minha cegueira das feições, que é a cegueira facial, que é a prosopagnosia. E aí a gente quis botar características nossas nas personagens, e isso tem. E aí... Quando ele chegou pra gente falando assim, olha, eu quero representar isso, e é o jeito que a gente imaginou de fazer, que era com sem meio que a face borrada. E aí eu falei assim, isso é o que meio que os filmes fazem, as séries fazem. É como se as pessoas entendem que a gente enxerga isso, mas eu falei assim, não é. A gente vê os rostos, só que não lembra deles quando não tá vendo mais. Aí eu falei assim, e se... Foi um cuidado que eu falei assim, eu queria que... eles fossem todos iguais. E aí isso representa muito melhor do que só borrar. E aí ele falou assim, não, considere feito, vamos fazer. E assim, eu acho que representa muito mais essa realidade da prosopagnosia. Então, foi um cuidado que a gente teve, que achei que foi bem legal. Não querendo fugir muito do assunto, um vídeo que eu assisti foi exatamente como é que você explica o que é prosopagnosia. E deu para sentir umas certas horas que foi muito difícil para você gravar. É porque aquele vídeo... Alô? Parece que tinha parado. Aquele vídeo, eu fui... quando eu fiz o roteiro, eu fui me entendendo nele, porque eu fui pesquisando e eu falei assim, cara, esse roteiro vai ser difícil de gravar. E não deu outro, até me desabafei ali, mas assim... É muito bom. Foi muito bom para mim o vídeo e também o diagnóstico, porque é uma coisa que me tirou das minhas costas uma culpa que eu tinha, desleixada. E até foi um momento tenso da reunião, porque eu falei para Ana, eu falei assim, desculpa, perdão, mas essa sua condição é muito legal para pôr no roteiro. Tá tudo bem, vamos explorar. Laura, você tem alguma ideia de quantos Mitsukeis comeu na história? Uns 20. Não, mas aí a minha personagem ela tem um olfato, né? E meu olfato, às vezes, ele me causa situações de desconforto. E essa foi uma das características que a gente colocou na minha personagem, além da vontade de comer coisas gostosas. Não é uma coisa louca? Duas aparentemente desvantagens viram poderes, superpoderes ali. Foi meio que isso, assim, porque às vezes são coisas que a gente se incomoda de ter, né? De sentir, vivenciar. E aí, nas personagens do quadrinho, viraram meio que os superpoderes dela, assim. Porque a gente não criou poder... Quer dizer, a gente criou uma língua falante, né? Mas... Fora isso, a gente não criou poderes mágicos. Mas a gente quis pegar características que fossem de pessoas reais. E isso era uma vantagem, né? Isso é o que elas exploravam para caçar charlatões. E o que é legal também é que, assim, como eu falei, o quadrinho ele tem as especificidades da linguagem que só o quadrinho pode fazer. Então, o vilão, já que a gente está falando de fake news e desinformação, o vilão ele tenta o tempo todo embaralhar os balões das personagens, ele tenta colocar um balão falso para você interpretar uma coisa, né? Ele fica tentando interferir nas cenas, porque, no fundo, é isso que os charlatões fazem, né? Eles pegam um pedaço da realidade, mas eles distorcem para... Distorce narrativa, né? Eles fazem a distorção do discurso mesmo. Tipo, eles manipulam o discurso, eles partem de coisas que existem, que são reais, e eles distorcem isso para criar a narrativa falsa. E aí o vilão manipular os balões é uma das formas que a gente encontrou de representar essa alteração meio que da realidade que eles promovem. Que foi uma ideia maravilhosa dessa pessoa muito criativa aqui. Mas agora eu quero passar a bucha para outro aqui.
Porque teve um cara que desenhou todas as páginas que estão aí. Então eu queria perguntar para você como que foi desenhar esse projeto, porque a gente hoje em dia tá tão acostumado com o negócio digital e tudo na pressa, não sei o que lá. E aí o camarada vem e fala assim, não, fazer tudo na mão, no desenho. Gente, esse quadrinho ele foi todo feito no papel. Ele só foi colorido digitalmente. Eu quero tudo assim, uou! Aí sim. Bom, o projeto foi muito bem-vindo. Eu gosto do tema, eu gosto de tratar com uma visão mais lúdica assuntos que são sérios, para poder deixar eles mais acessíveis mesmo. Então, isso já está dentro do tipo de trabalho que eu gosto de fazer. E a respeito de ter feito tudo na caneta, foi porque a gente está produzindo tanta imagem digital através de IA e tal, que eu falei, eu quero me reconectar com essa arte que eu já fazia há muito tempo, e eu faço arte digital, e hoje eu estou tentando me reconectar com a caneta, com o papel, com essa coisa mais tátil. E o projeto veio a calhar, e a estética, tudo conversou muito bem. Eu fiz a proposta da arte, mostrei as primeiras páginas, foi aprovado, então eu me senti super seguro de continuar seguindo dessa maneira. A gente não teve nenhuma alteração de desenho. Oh. A gente não pediu nenhuma alteração de desenho. Só Não. do rosto, né? Vocês não viram, né? Tanto que eu tive que falar para ele refazer, vocês não têm. Não, mas do nosso lado a gente não teve nada. Né? Ficou show. Não, e até queria saber, porque uma coisa que é super interessante temos uma fã de One Piece aqui. Assim, calma. Fã, eu assisti eu li os primeiros 100, né? E aí eu assisti também os primeiros 200. Mas hoje tem 15 mil, sei lá. Você leu os primeiros 100? Coitado. Meu Deus, tem quantos anos tem 15? 15 anos? Tem 1.800? Sai 1.190. 1.100? Ah, então tá de boa. 1.190. E aí, esses mangazinhos? As histórias. Aí estão falando que daqui uns 4 anos acaba? Já estão 10 anos. Há 10 anos estão falando que 4 anos acaba. Ah, mas ele soltou lá no mar, qualquer coisa. Tá lá, né? Estão falando que vão mergulhar lá para pegar, não vão? É One Piece. E o gancho o Sr. Oda, ele é muito conhecido por ter designs de personagem que são muito legais, diferentes, né? E aí, o que vocês acharam de se ver em personagem? Porque, beleza, eu imagino que vocês devem ter recebido já uns 580 retratos de público. Sim. Mas agora tem uma parada diferente, que também é uma especificidade do quadrinho, que beleza, a gente tem que desenhar essas personagens, elas precisam parecer vocês, mas elas têm que estar desenhadas em inúmeras situações, né? Então, isso comprova ainda mais que não é simplesmente... o cara fazer isso no papel, né? Não é para qualquer um. Mas é muito legal e queria saber essa sensação de, beleza, tem uma consistência ali no traço que é super legal, e qual que é a sensação de você ver não só mais um retrato desenhado, mas agora tem uma história inteira assim, desenhada. Eu acho que hoje conseguiu capturar meio que a essência das duas, porque eu e a Ana, nós somos pessoas completamente diferentes, assim, em tudo. A gente tem várias coisas em comum, mas nós, como pessoas, somos muito diferentes. Eu acho que o quadrinho, né, no desenho das nossas personagens, o Rudy conseguiu captar muito a essência de cada uma. Então, tipo, a gente se olha cada um para o seu personagem e consegue meio que se identificar mesmo, assim, sabe? Tipo, eu usaria essa roupa, assim, sabe? Tá ligado? Tipo, se eu tivesse que escolher uma roupa para usar, uma roupa que eu usaria, tá ligado? É uma promessa que a gente faz? Eu não faço promessas, porque a gente promete que vai tentar? A gente promete que vai tentar. A gente vai tentar. É o famoso só depende de vocês. Isso. Só depende da pressão. Só depende da pressão. Depende de uma boa costureira em São Paulo fazer esse cosplay. Aceito indicações. Mas aí foi uma sensação... porque é diferente de você ter um retrato ou uma caricatura. Né? São coisas diferentes. Porque o retrato ou a caricatura te retrata no momento. É uma foto. Né? Acho que aqui meio que filtrou toda a essência e o que a gente seria como personagem numa história mesmo. Foi muito legal. Incrível. E
eu estou muito feliz que eu estou vendo crianças aqui. Isso é muito incrível, porque a criança, você não engana, a gente estava conversando sobre isso, você não engana a criança. O meu filho tem 4 anos, ele já pega alguns quadrinhos, alguns livros e fala, isso aqui não é legal não, papai. Então, assim, não dá, a gente tem que fazer uma história, e nosso objetivo sempre foi fazer uma história que a criança vai se divertir, vai aprender algumas coisas no processo, mas o adulto vai se divertir junto, porque ele vai acabar lendo ali. Então, é uma história para todo mundo, mas a criança, a criança, o jovem, acaba sendo o alvo principal. O quadrinho ele é excelente para ser uma porta de entrada para a leitura, para o universo da divulgação científica, tem vários objetivos, né? Então, não nos deixem de mandar as impressões das crianças, tá? Porque depois que tem uns velhos aí discutindo o filme do Mario, aí não dá, né? Aí não dá. Mas a gente queria muito essas impressões. Inclusive, acho que você tem um relato, né, para compartilhar. A filha de uma prima minha tem... Ai, eu sempre esqueço. Ou ela tem 8 ou ela tem 10 anos. Ela tá nessa faixa etária. Eu sempre confundo. Ela tem 2 filhas e nunca sei qual das duas. Mas ela recebeu logo na primeira leva, né, porque não tinha a Lhama no pedido. E ela mandou um áudio para me contar tudo que ela tinha aprendido lendo a história. Ela leu sozinha. E aí ela me mandou um áudio para contar todo o processo. Assim, tipo, ela meio que resumiu a história assim, no áudio, sabe? De tudo que ela tinha lembrado, do que ela aprendeu. Foi muito fofinho. E aí foi um ótimo feedback. Foi o melhor feedback que a gente teve até agora. Não supera nenhum. Porque a criança não vai lá... Ela não vai... Tá bom, meu filho ele desafia um pouco. Ele, de vez em quando ele conta umas mentirinhas, mas tudo bem. Mas na impressão do quadrinho ele não vai, né? Ele não adianta você insistir um negócio. No review ali ele vai ser honesto. Ele vai ser honesto. E o que é legal é que a gente também... Não dá pra mentir, né? A gente constrói a história, beleza. A gente tem todos os objetivos, mas a gente se divertiu muito nesse processo. Porque é muito legal você ir criando um universo novo. Tem o castelo mirabolante, a cidade do sempre vejo. E depois criar todos esses gadgets, né? Todo esse universo vai fazendo parte disso. Então não nos deixe de compartilhar os vossos feedbacks, né? E a Theia, quando a gente fala o nome dela em voz alta, parece que é de propósito, mas não foi. Eu juro que não foi. Theia foi o nome que o Alê sugeriu, inclusive, e a gente falou assim, nossa, acho que combina, acho que a sonoridade é boa, tal. Aí depois a gente começou a pensar, não, porque a Theia, a gente... É descrente. Não foi a intenção, mas ficou engraçado. Ficou legal. E quando a gente começou a criar a história, eu falei assim, cara, tem que ter uma lhama em algum lugar. Tem que ter uma lhama em algum lugar. Mas eu não queria que a lhama fosse só um meio de transporte, porque não é legal. Não é divertido isso. E aí, eu sempre fui muito fã da Sabrina, Aprendiz de Feiticeira. Tanto que meu gato se chama Salem. Eu falei, tinha que ter um Salem. Só que aí no formato de lhama. Então, a ideia da Theia foi isso, ser um companheiro ali das coisas que elas fazem, que faz comentários sarcásticos, engraçados, mas que é perspicaz, que enxerga como que as coisas acontecem e que ajuda as duas, né? E serve como meio de transporte também, mas que faz esse papel de ser o personagem sarcástico, irônico, que traz as piadinhas, para que a gente não tivesse que botar, porque poderia ficar estranho, né? Então, seria estranho vocês cuspindo na cara de alguém, né? Seria um pouco estranho. Tudo bem. Às vezes dá vontade? Dá, mas... Então, seria a Theia um alter ego de vocês? Olha aí, aquele que faz tudo sem... tá ali, então a gente transferiu as nossas vontades personificadas na Theia. Não, a Theia, quando vocês lerem, pra quem não leu ainda, vai curtir bastante a Theia, porque ela é bem sarcástica. Ela é muito boa. E tem um negócio com ela, tipo, ela fica toda... Não vou dar spoiler. Deixa pra lá. Eu dei spoiler, não vou dar spoiler. Não dá, porque... Não, e acontece que ela virou uma das personagens mais divertidas também, porque ela é aquela... É justamente o que você falou, é a vontade que você tem de dar um cuspe na cara daquele charlatão. A gente até, na hora de discutir o tema, é impressionante quando você pega o universo científico, é o que você falou. Ele é... tem... Para você escrever um roteiro com algum conceito, é muito legal. É muito legal e tem infinitas possibilidades e, infelizmente, tem infinitas possibilidades de fake news também e desinformação que a gente pode trabalhar em cima, né? A gente escolheu falar nessa primeira
nessa primeira edição da suplementação, que acho que é As cápsulas milagrosas. que é uma das fake news mais populares que tem, mas tem centenas de outras, né? Nossa, tem material aí pra gente fazer o quê? 120 edições? Sei lá. Mais que o One Piece, 1.800, né? Da gente e do Ruth. Nossa, porque tem falcatrua. Ele assinou... Ele não viu o contrato vitalício que tinha pequenininho ali. Vai chegar o menino com ler de desenhar a teia. Que inclusive, a gente tem uma coisa inédita, que é originais desenhados à mão pelo Nem a Ruth. gente tinha visto, tá? Talvez era uma surpresa. Mostra aí, pô. Dá licença. Pode? Ele tá muito tímido. Ai, que gracinha. Olha que fofinho. Segura. Originais. Eu vou mostrar todos. E aí, o que vai ser isso aqui? Você vai contar agora? Não, esse aqui é o... Vai ser sorteio? Vai ser venda? Vai ser Não, esse só aqui pra olhar? esse aí é a Ai, que gracinha. Oh, gente meu vai fazer... Deus! Ai, que gracinha! A gente tem Tem até 7 a Cápsula artes Carlos. originais. Quem se interessar aí Olha. pode falar diretamente com o Rude. Ah, não, essa aqui é a gente. Que são ilustrações únicas, né? Ah, que gracinha. E você também. Que gracinha. Se não tivesse, ia dar uma treta agora. E tem os outros personagens, Ai, que legal. a Antônia, a professora. Olha, eu tenho medo dela. Da Antônia? Uhum. Ela é braba. Bom, gente, conversem com o Rude depois, exceto o meu eu não vou deixar vocês levarem. O seu já é seu. O meu já é meu, poxa. Depende, né? Se alguém tiver... Quem dá Quem dá mais? mais? Não, a Lhama tá... Eu tô fazendo devagarinho porque eu tô com medo de quebrar. Eu tô sendo cuidadosa. E o castelo? E o castelo. Mas vocês não vão sair daqui sem fazer pergunta, tá? Então já Aí. fica aí, vocês vão se organizando. Quem vai fazer pergunta, porque essa aqui é uma oportunidade única. A gente vai falar de quadrinho, vai falar de divulgação científica. Quem que vai já estar levantando a mão aí para fazer uma pergunta? Olha lá. Só uma coisa, o meu palpite está certo que todos os personagens aqui têm uma inspiração real? O meu advogado tá aqui, ele falou que eu não posso falar. Mas tipo, tem. Qualquer semelhança é Mera coincidência. Ele achou melhor não. Compreensível. Isso é o que eles precisam saber. Mais alguma pergunta? Bora, meu povo. Eu tô vendo uns ensaios de... Aí, ó. Aí, ó. O povo tá tentando. Tá no comichão. Meninas, lá no canal tem uma coisa que vocês fazem que é bastante única, que é meio que sacanear os haters e até monetizar em cima. Vocês dão um ataque de oportunidade. Como que vocês fazem pra não morrer com Porque eu vejo o vídeo de vocês, eu rio, mas não me senti que me faz mal. Tão desgraçado. E eu me vejo fazendo aquilo puxando, ficando triste. Eu vejo pessoas assim na rua, eu não sei se eu quero matá-las ou me matar. Eu vejo vocês fazendo aquilo e rindo, eu falo, como que ela consegue? Olha, isso daí foi... É legal ouvir que é único, porque né, na internet tudo se cria, tudo se copia, nada se transforma. Nada se cria, tudo se Isso, copia. é isso. Então, essa ideia de monetizar o hate era mais esse sentimento, extravasar. Porque quem lê, a gente lia no começo todos os comentários. Não tá dando mais. Ah, não lembro. Não tá dando mais. Assim, a gente era muito orgulhosa de falar assim, leio todos. Não dá, tem como. não dá mais. Meu Chegamos... último vídeo teve 1.800 comentários. Não dá. Mas, assim, nos primeiros, 5 anos? Acho que, assim, nos últimos 1 ano que parou de ler. Todo o tempo do Nunca Vi um Cientista, eu lia tudo. E era esse negócio de absorver. Esse negócio, nossa, tem muita gente limitada, tem muita gente que falta estudar. Eu estou tentando palavras aqui. De cognição tímida. Tipo, isso, exatamente. E aí, quando veio essa ideia, era
para extravasar isso. Era para pegar a pessoa, não a pessoa que está com dúvida, não a pessoa que está ali genuína, mas a pessoa que só quer, tipo, não quero absorver nada do que você está falando. E eu quero te chamar de burra, eu quero te, sabe, jogar o ódio em você. Era para pegar essa pessoa e escrachar, assim, para extravasar e a gente ficar bem com a gente mesmo. E por que não fazer isso monetizando, né? Porque é uma ideia mais de vídeo. E aí aconteceu que a galera curtiu muito isso. Curtiu muito. Meio que um pouco disso a gente botou aqui. Tem essas pitadinhas. Tem uma ceninha de... que tem um quezinho ali. Tipo... Mas é assim que a gente lida. Assim, a gente grava vários por dia. Mas quando a gente termina de gravar, a gente não lembra de nada que a gente... Não, sabe por quê? É uma coisa que eu gosto de falar. A gente não lembra. Ó, isso é mágico. A gente não lembra. Eu encontrei um pai de um amigo meu num churrasco. Ele soltou um caminhão de chorume. Nossa Senhora! Por remão da porta. Não, mas eu gosto de falar isso, que é uma coisa que realmente acontece com a gente. A gente grava, eu chego lá na casa da Laura, às 9 e tal, a gente grava 3, 4 vídeos, aí vai almoçar. E a gente vai almoçar num lugar ali e, tipo, vai andando. Às vezes as pessoas encontram a gente e falam assim, você, Ana Laura, e adoro esse trabalho, tira uma foto comigo, assim. Nesses 8 anos, quantos que é? 8 anos? 8. Nesses 8 anos, nunca uma dessas pessoas apareceu na nossa frente. Então, essas pessoas não existem. Se ela apareceu, ela nunca disse. Então, essas pessoas não existem. Elas existem só atrás de um teclado. Elas existem no virtual. Tudo que a gente vê pessoalmente é isso aqui, é carinho. Então, assim, por isso que não afeta. E a gente vai lá, zoa a pessoa, automaticamente, a partir do momento que dá off na câmera, a gente já esquece. Sai pra almoçar, só encontra amor, então não tem como levar isso pro A coração. gente só lembra quando a gente vai conferir o vídeo na edição. A gente Mas não lembra do que a gente Mas é muita terapia. No começo, pelo menos. Não, enquanto você estava falando de monetizar o hate, eu estava pensando... É o famoso que minha mãe sempre falava, o desopilar o fígado. Agora eu estou pensando, será que isso é uma desinformação? O que é desopilar? Será que é uma expressão local de Campinas? Meu Deus do céu. Caramba. O que é isso? Tem pergunta, comentário. Você fez ideia? Olha só. E você fez à mão também. Foda. Não usamos Aí. IAC. Cara, essa é a parte que eu mais gosto de fazer. Então, assim, o design de personagens... Porque, assim, vamos ser honestos, né? Eu faço o design de personagem, que é a parte mais legal, aí eu falo, se vira aí. Não, mas é brincadeira. É que, assim, eu costumo fazer um design de personagem muito detalhado, e isso é um problema para o desenho, então eu sempre falo, Rudy, faz a sua versão desse personagem, o que você precisar simplificar, porque você tem que reproduzir isso, fique tranquilo, porque é a sua visão, a gente tem ali um guia que aquele universo, ele é... A gente pensou a gente discutiu muito sobre elfos e steampunk, o que seria uma mistura de steampunk com o mundo élfico. Seria essa a diretriz de design. Então, a gente criou todo o design de personagens baseado nisso. Então, a gente criou os designs. Acho que a gente foi bastante assertivo, na verdade, no design de A gente personagens. não mudou muita coisa. Foi isso mesmo. Foi bem tranquilo no começo. E aí a bucha fica pro... E aí, até para botar a sua visão, acho que você pode até falar, porque você tem um estilo bastante característico, né? Uhum. Então, o design ele já chegou pré-pronto para mim. O Ale apresentou, esses são os personagens, esse é o vilão, essas são as ideias em volta. Ele mostrou até alguns cenários, alguns objetos e falou, agora, como ele disse, faz a sua versão. Aí eu dei uma leve simplificada em alguns elementos, enfatizei outros, algumas características dos personagens. E, assim, quando eu enviei, não voltou nada. Então eu imaginei, tá legal. E a gente trabalhou com isso. Eu já faço quadrinhos há um tempo, então eu já trabalhei com material infantil anteriormente. Eu fui por um bom tempo ilustrador da revista Picolé infantil. A versão infantil da Coquetel tinha caça-palavras e tal. Então eu já trabalho bastante com arte voltada para um público infantil, trabalhar o lúdico e o lance dos personagens terem 4 dedos, uma simplificação a fim de
reproduzir eles em série sem ocorrerem muitos erros de continuidade. Porque quando o personagem tem um monte de detalhes, broches, carcarecos, ele vai deixando cair ao longo do quadrinho. Aí chega no final, metade do personagem começou o quadrinho. Isso é uma coisa que até... sobre esse processo de desenho, isso é uma coisa que como eu sou ilustrador também, venho do desenho, trabalhei muito tempo com design de produto, foi um inferno, mas tudo bem. E, então, assim, isso é um quarta-caminho muito grande, porque às vezes a pessoa que está dando a diretriz, se ela não... Você tem que ter essa sinergia com quem vai desenhar e com quem está escrevendo o roteiro. Então, você tem que... Assim, como que você... O que é mais interessante para você reproduzir esse cenário? Você quer que eu descreva detalhadamente cada elemento do cenário? É mais confortável? Ou a gente te dá uma diretriz e você, no desenho, pensa em qual vai ser a melhor câmera, o melhor ângulo? Então, não sei se tem aqui muitos fãs do... A gente está falando de quadrinho, né? Não tem nenhum Alan Moore aqui, não, né? Que vai descrever... Os planos, plano americano, assim. Corte, tem bastante coisa disso, sim. Em relação a isso, a Lei me deixou bem livre. Ele passava o roteiro, dava uma leve descrição do que deveria acontecer naquela página, naquele quadro, e o resto eu ia sugerindo, mandava esboço, ele falava, tá legal, às vezes ele falava, vamos mudar um pouquinho, vamos unir, vamos estender essa sequência, e foi o jeito que a gente trabalhou. Foi bem cinético, bem leve de trabalhar, foi super rápido. No meu caso, eu escrevia e eu deixava eles resolverem a puxa. Aí, não, porque... Então, Alexandre, você escreveu uma fake news aqui, tá? Se alterar isso, pelo amor de Deus. Não teve isso. Mas eu escrevia a cena, o argumento, a discussão, Vai, se vira aí. Ilustra você. E eu queria falar que você falou do universo élfico e tal, para inspirar e tudo mais. O tanto que eu recebi de mensagem de gente falando que perderam a oportunidade de desenhar você com orelhinhas de elfo. Porque nos vídeos de sábado, eu geralmente... Quando eu não esqueço, né? Aí grava 5 vídeos sem orelha. Mas, geralmente, eu tô com as orelhas. E aí, falaram, perdeu a oportunidade. Então, para sanar essa oportunidade, eu trouxe as orelhas aqui. Eu vou botar as orelhas. Não faz falta. Pronto. O pior é que se quiserem elfos na sequência, vai ser um pepino gigantesco, né? Porque a gente vai ser elfos. Né? É melhor não. Inclusive, né, falando em... Ela vai ter que ser mordida por um elfo. Não é assim que... Mas é bom... Inclusive, agora é hora de falar a verdade também, né? Atrás das câmeras, o pessoal fala, que os haters, né, falam o que querem. Aí agora o pessoal lê o quadrinho, gosta e fala, não vou compartilhar que eu gostei. Né? Deixa que eles imaginem que a gente... Está em silêncio porque gostou. Não, compartilhem, por favor, a gente quer saber. Inclusive, se de repente algum trecho você, putz, isso aqui podia ser diferente. Manda também, a gente precisa saber essas impressões. Já tá impresso, vai mandar E aí eu quero saber quem que tem, eu quero saber quem que tem uma ideia aí para uma, se a gente fosse fazer uma sequência. Imaginamos que a gente fosse fazer uma sequência. Qual seria a picaretagem da vez? Acho que a gente tem que pegar no perigoso, né? Eu ia meter água com sal. Nada, eu preciso exatamente. Ou o rolê lá do diabetes. Então... Esse aí dá processo ou não? Então, agora... E aí, Constantino, pode ou não pode? Pode? Pode. A gente não divulgou isso publicamente ainda, então vai ser bem exclusivo. É verdade, é exclusivo. Aê, ganhamos! Ê! Só vocês sabem, hein? Não espalhem. É que a gente tá esperando pra soltar. É que a gente tem uma estratégia de assessoria de imprensa. Tranquem as portas. Ninguém vai sair. Elas podem fazer um curso de verão na praia e aí a gente mete água com sal. Dá pra aproveitar o hype do Duna e fazer um super verme gigante. Nossa, é verdade. Um outro cenário, um outro castelo. Eu escutei. Olha Legal. Protetor solar também. Boa! Dá pra...
universo. Já tá anotando? Eles são verão. Tem ideia infinita. Quem tá gravando aí? Tá anotando? Já vai estar nos próximos. Eu tinha um desejo de falar de homeopatia, mas... Olha, é uma... Você não quer. Vai ter Então, eu sei. Nem de curva. Você não homeopatia e curva. Você não quer. Seitas. Confia em mim. Homeopatia dá treta na família, imagina lançando um quadrinho. Então, primeiro você é Acho que pra mim, a minha referência, porque eu passei para eles do que eu tinha de ideia de ambientação, foi a... como que chama aquele... como que chama em português? Desencantado? O que chama em português? O Desencanto, isso. Foi esse, porque eu adoro essa animação e pra mim ali foi a referência que eu passei pro Ale, que eu tinha em mente, assim, de ambientação. E aí o resto foi da cabeça dele. E também o Salem. O Salem foi da Sabrina, mas de ambientação do quadrinho em si foi o Desencanto. E eu não tenho problema nenhum em falar que a Liama foi uma batalha perdida, eu já falei várias vezes, mas... E que ficou uma das personagens mais legais, porque... Ele não queria. Não, é que eu falei, mas ela vai ser a única personagem falante? A primeira versão ele não escreveu a Liama falando, a Liama vai falar. Não, mas foi um processo gostoso de escrever até. Não, e foi também, né, como a gente viu, foi um personagem muito querido. Ela virou Virou um ícone. Virou um ícone. O ícone. Qual que era o próximo? Você? Primeiro, dá parabéns. A gente acompanha. Bom, conheci o canal de vocês pós o processo de fama. Olha aí. Só ajudou a gente. Advogado foi tudo que fazer. Aí começou a acompanhar tudo. Eu queria saber como é que foi esse processo para decidir fazer o quadrinho. Se foi a editora que chegou em vocês, se vocês que chegaram para a editora, como decidiu fazer os tiers do Apoia-se, qual foi essa ideia de produção mesmo, de vamos fazer um quadrinho. Foi ele aqui. Ele que veio. Meu objetivo é fazer, assim, putz, vai parecer que é um puxa-saquismo, mas não é. Eu sou artista, eu tenho as minhas pretensões. E assim, o que acontece é que, misteriosamente, eu não sei como que aconteceu, mas eu fui conhecendo pessoas que eu já admiro. E eu simplesmente falei, vamos fazer um quadrinho? E aí, vamos. E foi isso. Não tem uma super estratégia. É isso. Mas o que acontece agora, falando de verdade, assim, quando a gente... A editora Mística Fora tem 2 anos. Então, a gente começou sempre com a pretensão de formar equipes e desenvolver projetos para a gente tentar causar, porque, né, o artista, o que ele quer? Causar debate, né? Se você produz uma obra e ninguém discutiu ela, infelizmente você não atingiu o objetivo que todo mundo quer. Você quer, a gente quer provocar, ou, né? E a gente percebeu justamente que no meio dos quadrinhos a gente sempre tem as mesmas produções, as mesmas... A gente tem um monopólio dos mangás, a gente tem uma enxurrada de quadrinho americano, e é tudo super-herói. E a gente está num momento que eu acho que não é coincidência que a gente surge como a editora Mistifório. A gente está num momento de uma decadência dessa visão do super-herói e do soldado americano, né? Espero que a Casa Branca exploda o mais rápido possível. Então, se puder esperar 5 dias até eu voltar, porque eu vou precisar do trampolim ali. Se você puder segurar esse desejo por mais 5 dias. Não, mas é isso, assim, a gente tem... A gente quer causar um outro tipo de debate, né? Então, por que a gente está debatendo o Capitão América há séculos e a gente está discutindo... É que eu sou de Campinas, você não quer falar... a turma do Cambuí de Campinas, né? Não sei se alguém conhece, mas ele está sempre discutindo essa realidade da turminha do bairro. E é tudo não aprofundado, é tudo superficial. Por que a gente não pode provocar? Por que a gente não pode trazer um tema que vai, sim, trazer pessoas que não vão se incomodar? Porque é natural. Se a gente tem disputas na sociedade, a gente vai causar incômodo para uma parte das pessoas que estão puxando por um caminho mal intencionado. Isso vai acontecer. E a gente aí, beleza, então o nosso objetivo era formar equipes e trazer temas para debater. Acontece que a gente foi conhecendo as pessoas organicamente, então a gente não falou assim, beleza, vamos conversar com a Ana e com a Laura, que elas
que com certeza vai ser um sucesso. Não teve nada disso, foi simplesmente Ai, que susto. a nossa... Não, foi um super sucesso. Foi um super sucesso, inclusive já vamos fechar a editora Juiz de Fora, todo mundo aposentar. Mas é muito mais orgânico do que parece, assim, a gente... E pra mim, acho que pro Rudy também, isso é uma conclusão, um trabalho como esse é uma baita de uma conquista, assim, a gente construir, não só ter um trabalho em conjunto com pessoas que a gente admira, a gente construiu a história junto, a gente desenhou junto, isso não tem mais volta, né? Isso é muito legal. Então, basicamente é isso. Não sei se eu sanei a sua... Quantos anos demorou mais ou menos esse projeto? Desde chamar e Anos? até- Não, que anos, menino? Foi Ana, pra fazer meses. aquele meme. Anos? Eu acho que o processo todo demorou uns 6, 7 meses, talvez por Foi, isso. mais ou menos. É que a gente... É que o roteiro foi mais demorado, né? É. O roteiro foi mais demorado, acho que, do que fazer todo o processo criativo de desenhar mesmo, assim. Porque o roteiro precisava ser, ao mesmo tempo, lúdico, explicativo, não complexo, abordando temas, sabe? Tipo, foi um desafio. Eu tô muito acostumada a escrever muitos roteiros, mas é o primeiro roteiro de quadrinho que eu escrevi, assim, não tinha experiência nenhuma de botar a mão. O Alexandre tinha, ele foi orientando a gente e mostrando como era escrever ambientação, coisas assim. Mas o resto foi meio que uma novidade, então esse processo foi um pouquinho mais demorado por conta disso, né? A gente nunca tinha feito nada parecido. Mas foram uns 6 meses. Foi por aí. 6, E é uma coisa que, assim, aí é uma característica da editora, porque a editora é o meu trabalho principal, mas, infelizmente, não tem quase ninguém que tem o quadrinho como trabalho principal. É uma área muito precarizada. Então, assim, para a gente juntar agendas de todo mundo e também juntar agendas, não é simplesmente, beleza, vamos ficar debatendo o dia inteiro o roteiro. Não existe isso. Então, a gente tem que ir organizando sempre... Tanto é que a gente está desenvolvendo aqui uns 10 projetos ao mesmo tempo. E é sempre assim, a gente vai encaixando na agenda quando dá, e vai desenvolvendo. E é isso. Por isso, inclusive, vocês falem com o Rudy, hein? 7, quer dizer, agora é 6, né? são só 6, gente. Agora são 6. Eu queria deixar muito claro que são só 6. 6. Se vocês quiserem uma cópia da minha arte exclusiva, vocês vão ter que conversar com ele. Mais alguma pergunta? Tem um cara ali com a camisa do Corinthians, você pode falar o que você quiser, tá? Menino. Vai, Corinthians. Pode falar. Eu acabei chegando um pouco atrasado, então não sei se já foi respondido, mas eu queria saber como foi principalmente esse processo de roteirização. Eu ainda não consegui ver a HQ. Vocês dois fizeram, foram os 4, como é que foi? Para fazer isso mesmo do roteiro. O core, assim, tipo, de ambientação, de como iam ser a sequência de cenas, foi mais o Ale que trouxe a ideia, porque ele tinha muito mais essa experiência do quadrinho em si, né? Como eu falei, nunca tinha escrito um roteiro de quadrinho. Então, ele trouxe pra gente essa questão da ambientação. Aí, algumas coisas eu modifiquei, porque eu falei assim, acho que isso aqui talvez não faça tanto sentido. E a gente foi trabalhando junto nisso pra modificar ou manter o que ele já tinha pré-preparado na cabeça dele. Porque ele também já tinha um pré-roteiro. E aí, algumas coisas do que ele trouxe pra gente de ideia, a gente modificou e falou assim, acho que isso aqui talvez não funcione tão bem pra história que a gente quer contar. Vamos dar uma modificada nisso. Aí o core, assim, do que a gente queria falar, eu fui montando e a Ana foi trazendo as ideias e inserções. Foi tipo um trabalho conjunto mesmo. Né? O quadrinho é tipo E o Rudy só se lascou desenhando tudo que a gente botava no papel. Se vira aí, faz aí. O quadrinho é tipo da arte que ela é coletiva por natureza, né? É. Você tem roteirista, tem a parte de colorização, você tem inúmeros processos que... E o que é legal é porque, assim, você até comentou, eu trouxe um roteiro base que ele foi baseado nos vídeos que vocês fazem. Sim. Então é isso que é interessante, porque você vai se alimentando ali, você fala, putz, isso aqui dá pra pegar isso daqui pra fazer, né? Não foi tudo tirado do zero, porque não tem como. Do zero foi uma boa saída. Absoluto, não tem como, né? A gente vai transformando as coisas. Eles pegaram. Mas foi um processo todo conjunto de... Até pra criação... O mais difícil foram os nomes. É verdade. Foi o que a gente mais... O roteiro tava pronto. Aí a gente não tinha o nome da cidade, o nome do castelo. A gente não tinha, aí depois foi... E ficou foi por saindo. último. E aí ficou um bom tempo os personagens, né? XX1, XX2.
Mas foram bons nomes, fala aí. Foram bons. Sempre vejo. Baita no nome. Castelo Mirabolante. Ana e Laura. Mas esse é muito bom, muito bom. Puta, já pensou se a gente tivesse feito, já que é um quadrinho, a gente se invertesse os nomes? Não ia. Não. Não. O povo já inverte isso na vida real. Ou é uma só, né? É a Lauriane ou Ana Laura. É uma entidade. Primeiro eu quero parabenizar o trabalho de vocês. Eu acompanho o canal de vocês, eu acho que quase desde o começo. Foi muito tempo, então. E aí eu tenho uma pergunta sobre o quadrinho mesmo, que é agora sabendo que foi meio a Laura que começou o roteiro, né? Por que vocês escolheram as cápsulas milagrosas como a primeira fake news da história? Isso foi uma coisa, na verdade, que a gente decidiu em conjunto, que era meio que a maior dor que a gente tinha pra desmentir, porque o que as pessoas mais gastam dinheiro hoje é com suplementos que elas não precisam e com protocolos e cápsulas formuladas para tratar coisas aleatórias. Então, tipo, quando tem uma parte que o personagem descreve, tipo, essa cápsula foi prescrita para a mesma coisa, que são coisas diferentes. E só que esse processo a gente vê na vida real. Então, era uma dor que a gente tinha de trabalho mesmo, que a gente via muita gente vendendo coisas como essa para pessoas como se fossem milagrosas. E aí, a gente... tá dando um negócio... Tá dando. E aí foi por isso que a gente escolheu, porque era realmente um dos temas mais frequentes no que a gente faz de trabalho mesmo. E querendo ou não, atinge muita gente no sentido de... Aquele picareta, né, o cara, ele representa muita gente. Porque muita gente faz isso hoje na internet. Então, quando ele perguntou, o vilão representa alguém em específico, ele representa várias pessoas. Mas muitas pessoas mesmo. Então, a gente achou uma boa saída e você representar várias pessoas já numa pessoa. E aí tem um vilão maior e aí isso fica... Deixou de gancho para os próximos. Que vai ter, né? Vai ter. Eba. Se prepara, Rude. Mais alguém? Vai lá. Tem mais uma. Ela tocou num ponto interessante quando ela falou da questão de tentar fazer a filha ler quando era pequenininha. E eu sou de uma época que não tinha uma acessibilidade tão grande. Então você pegava a criança precisa ler. Ó, tá aqui, lê Dom Casmurro. Exato. Obviamente o resultado não é ideal. Enquanto que o quadrinho, ele é uma mídia que naturalmente tem um alcance melhor com a criança. Então, e a gente colocar ciência no quadrinho acaba tendo um bom resultado. Talvez você até não faça a criança se encantar com a ciência. O encantamento é uma coisa que o Boas fala muito. Talvez a criança até não tenha aquele encantamento com a ciência, mas ela tende a se interessar. Então, em cima disso, eu pergunto o seguinte: que outras formas vocês enxergam que seriam legais, que seriam ideais para você alcançar a criança, para você trazer esse interesse à ciência, ao conhecimento à criança? A criança ela é naturalmente curiosa. A criança pergunta por que o céu é azul. Isso é uma ótima pergunta. E tirando o primeiro passo, que é falar, não, acabou, depois o pai conta alguma coisa do gênero, que a gente também vê isso. Como vocês acham que a gente deveria procurar alcançar a criança? Eu acho que não tem uma forma única. Não tem um segredo único. Eu acho que assim, pessoas muito diversas podem se interessar por coisas muito diversas. E assim, os próprios vídeos que a gente faz, um exemplo que eu tenho, que a gente achou que nunca ia atingir criança, porque era um tema complexo. Eu penei muito para escrever, porque eu precisava, por mais que eu entendia aquilo, eu precisava traduzir. E eu falava, nossa, como que eu vou traduzir? Perguntaram pra gente, essa febre dos suplementos, suplementos de NAD. NAD+, NAD. Um negócio que estão tomando aí. Vocês nunca ouviram falar, vocês são sortudos. Mas quem ouviu... Enfim, estão vendendo. E aí eu pensei, como que eu vou explicar o NAD que vai lá, entrega o elétron na mitocôndria? Putz, é um negócio super complexo. Eu fiz um desenho mó capenga lá na lousa. No vídeo eu ia gravar desenhando o elétron na lousa, mas ficou uma bosta.
E aí eu falei, na hora eu tava gravando, eu recortei um papelzinho e escrevi um eletro. Eu falei, aí ficou melhorzinho de entender. Eu falei, ele passeia aqui. Bom, enfim, ficou. E aí depois, 2 semanas depois, eu recebi um relato de uma mãe que mandou mensagem que a filha dela, de 10 anos, tinha tido uma prova sobre células e tal, e aí ela escreveu a resposta da pergunta que a professora pediu, e mais falou assim, então, dentro da célula tem o NAD, que tem a mitocôndria, que vai lá, e escreveu tudo aquilo que eu falei no vídeo. E aí a professora chegou para ela e falou assim, vem cá, como você sabe disso? Porque o conteúdo, né, não é para você, estava avançado. E ela falou assim, não, porque eu assisti o vídeo da cientista lá, que falou no YouTube e tal. E aí ela contou para a mãe que ela recebeu 2,5 pontos a mais naquela questão, por causa de trazer aquele conhecimento. E aí a mãe veio e contou isso pra gente, né? E a gente ficou assim, nunca que a gente achou que aquele vídeo fosse atingir criança, que uma criança ia prestar atenção e que ia levar isso para um contexto de prova e ia se beneficiar disso. Então, assim, eu acho que tem conteúdo. Crianças são seres curiosos. E elas, quando você faz um negócio com amor e tenta explicar genuinamente, eu acho que qualquer conteúdo pode ser. Assim, calma. Deixa eu reformular. Calma. Se for pensado, assim, se for feito com carinho, tentado explicar, assim, eu acho que dá para incluir noções para crianças em qualquer coisa que você consiga fazer. A criança trabalha com exposição. Tem que expor a criança às coisas. Daí, a partir disso, ela vai desenvolvendo afinidade com isso. Mas não existe uma fórmula, né? Acho que é o que a Ana falou. O que é incrível. Meu filho tem 4 anos. E a criança, você não pode, uma coisa que a gente aprendeu, é que você não pode, eu sei que às vezes é cansativo, você não pode dar qualquer resposta para a criança, porque ela vai gravar aquilo. Então, às vezes a gente quer, tá cansado, tá na rotina do dia a dia, ela faz uma baita de uma pergunta. Meu filho outro dia perguntou, papai, o que é algo? Aí meu Deus do céu, né? Aí, então, às vezes, o que você responder, você vai fazer uma piada. Você vai, aquilo ali, dependendo da pergunta que for, a criança vai gravar aquilo ali. Então, a criança está no momento que tudo ela está aprendendo. Tudo é novo, né? Tudo é novo, tudo é novidade. A gente já sabe, a gente vai aprendendo a duras penas. A gente tem que passar isso para as crianças. Esse foi o objetivo, né? Porque, para falar com os pares, a gente falou toda a vida na academia. E esse é o desafio, na verdade. Porque falar com os pares é o que a gente aprende. A gente aprende tanto nos jargões de cada área, quanto até no português. A gente aprende até no jeito de falar. É engraçado quando você fala assim para um cientista, fala um pouquinho do seu projeto. Parece que liga um botão. Nós utilizamos uma dosagem fala com português que a gente não usa na vida real. Entendeu? E aí parece que ele automaticamente vira um robô e fala com um par. Porque a gente aprende isso por vários anos a falar com pares. E aí, quando a gente sai da academia e fala assim, não, eu quero falar com uma pessoa que não fez a mesma coisa que eu. Então, eu não posso falar as mesmas coisas que eu falava com os pares. Esse é o maior desafio. Mas esse sempre foi o objetivo. A gente sempre foi muito, muito alinhada desde o primeiro dia com isso. Então, como estava muito alinhado, esse sempre foi o jeito que a gente, desde o começo, construiu a linguagem. Então é isso. É isso. Fala isso, desculpa. Não é isso que qualquer coisa que você vai ser repetitivo, porque é isso mesmo. Gente, essa realmente teve que ser a última pergunta, porque eu tenho um compromisso depois, então eu tenho que sair daqui no máximo às 6 horas. E aí eu vou só pedir para vocês se respeitarem, entender que a gente não consegue dedicar mais tempo a uma pessoa do que a outra, porque tem bastante gente aqui, tá bom? Então só para a gente conseguir manter um ambiente calmo e agradável para todos e entender que a gente realmente não vai conseguir dar mais atenção para algumas pessoas do que para outras, tá bom? Aí, enquanto vocês podem se organizar, eu já estou vendo que está formando a fila ali.